Quando eu vejo uma pessoa com a mandíbula para trás, eu já sei que ela não respira bem, tá? Às vezes ela não tem a consciência, porque ela sempre respirou mal. Então, ela acha que é assim que se respira. Nasci assim. É assim que se respira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa nova temporada. E eu tenho que contar uma novidade para vocês. O nosso canal está repaginado e ele está vindo então com um novo nome, que é o Letícia Couto Podcast. Não é treino, é reino. É a mesma pessoa, o mesmo conteúdo, mas nós vamos alcançar algo novo. E eu agradeço muito por você estar aqui com a gente. E antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer aos nossos parceiros que estão fazendo e nos dando a possibilidade desse canal continuar trazendo vida e transformação para você que nos assiste. Eu quero primeiro agradecer do fundo do meu coração a NS Advanced Suplementos, que é uma marca que nasceu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que veio para transformar não somente a saúde, mas a qualidade de vida das pessoas. O meu muito obrigado à NCS Advanced Suplementos. Eu preciso também agradecer ao meu parceiraço e amigo, o Dr. Renato Figueiredo, que ele é médico e ele ajuda a melhorar a vida das pessoas, trazendo saúde sem medicamento. Dr. Renato trabalha com a medicina integrativa. Doutor, muito obrigada por fazer parte do nosso canal. Também preciso agradecer a Card Saúde, que é o seu cartão de saúde, que ele traz inúmeros benefícios para a sua saúde, também é o nosso parceiro agora nessa nova temporada. E também o Vila Centro de Beleza, que transforma a vida de mulheres há mais de 10 anos. Eles são especialistas em noivas e também são referência em unhas acrílico e gel. O meu muito obrigada. E agora, gente, sem mais delongas, a pessoa que está aqui na minha frente, ela transformou a minha vida. Isso tudo que você enxerga no físico foi ela que modificou com o olhar que ela tem de transformação. Ela é uma dentista que cuida de pessoas e que eu não tenho nem palavras para agradecer ela estar aqui e poder compartilhar o conteúdo que ela carrega, que é muito poderoso. Doutora Juliana Moreira, ela é cirurgiã bucomaxilofacial, tem mais de 20 anos dedicada à cirurgia bucomaxilo. Ela trabalha também com estética facial, especialista em implantes dentários, em reabilitação oral. Ela está terminando o mestrado em DTM, que é disfunção temporomandibular. E hoje ela está aqui. Doutora, eu quero te agradecer por esse tempo de estar aqui no nosso canal, nessa nova temporada. E eu tenho certeza que esse podcast vai transformar e trazer uma nova visão do que é o dentista e principalmente a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial. Ju, minha amiga, seja muito bem-vinda ao Letícia Couto Podcast. Ai, Letícia, eu estou tão honrada de estar aqui nesse primeiro dia. Eu acho que esse dia de estarmos nós duas aqui para falar do que foi você na minha vida e eu na sua vida. É verdade. Então, na verdade, isso que você diz, né, com relação à cirurgia ortognática, foi um momento pontual que realmente mudou a sua vida em vários aspectos, mas você também mudou a minha vida em vários aspectos também, com esse tratamento, me procurando com a confiança, né, com todos os pacientes que você já indicou para mim, só com o seu resultado maravilhoso, muitas pessoas se inspiraram e me procuraram, e eu consegui realmente mudar a vida delas também. Então, eu te agradeço, né? Deus colocou você na minha vida e na vida delas, né? Com certeza. E fora da cirurgia, na parte da educação física, no nosso convívio familiar. Então, assim, realmente hoje é um dia muito especial para mim, né? Por você, que eu admiro muito o seu trabalho. Isso que você está fazendo aqui realmente é muito inspirador, tá? E muito importante na atualidade, na vida de cada um que está assistindo, cada um que com certeza é tocado em vários momentos, em vários aspectos da vida que você aborda. Então, você realmente transforma e muda para melhor a vida de todas as pessoas que te acompanham. Parabéns! Uau, obrigada, Ju. Tá. Antes de
de eu conversar com a doutora Juliana, que é fantástica, tem um currículo extraordinário, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Sim. Quem é a Juliana? De onde que nasceu esse amor pela cirurgia? Me conta um pouquinho de você, Ju. As pessoas assim falaram, uau! Na verdade, assim, eu vejo muito de pessoas que me admiram por vários aspectos, mas eu, na verdade, eu não sou, não me fiz sozinha. Eu sou fruto de toda a minha vida rodeada de pessoas importantes, de pessoas que me amaram, de pessoas que estiveram comigo, né? Então, assim, eu sou filha da Lúcia e do João, né? Que são bancários aposentados do Banco do Brasil, tá? Eu vivi meus primeiros 10 anos na cidade de Coxim, no interior. Nossa. Então, eu digo assim que foi muito importante, porque eu tive uma infância numa cidade pequena, livre, então brincando, né, com o pé no chão, nos brinquedos, perto do rio, né? Então, eu tive uma infância maravilhosa. Eu fui a primeira filha deles e eu tive 2 irmãos, tenho 2 irmãos, né, que são mais novos que eu, que é o Murilo, que hoje ele dedica a vida ao futebol, ele tem uma escola de futebol, né, ele foi atleta profissional e estudou e montou uma escola e ele é apaixonado por isso, apaixonado pelas crianças. O meu pai, depois que se aposentou, trabalha com meu irmão. Uai, que legal, eles são parceiros. Eles são sócios no Chelsea, que é uma escola de futebol aqui em Campo Grande, que tem mais de 500 alunos. Nossa. E, assim, eu digo isso porque isso faz parte da minha vida, né? Uhum. A gente, como a minha família é muito unida, né? Então, assim, eu ouço histórias do Chelsea, eu ouço histórias das crianças do Chelsea, eu ouço história dos pais dessas crianças do Chelsea. E não tem como a gente não se sensibilizar com o trabalho que o meu irmão faz e o meu pai faz, né? Os dois fazem juntos. E na vida dessas pessoas, né? Que legal. E com relação à nossa educação, eu, meu irmão e minha irmã, né? Que a minha irmã é médica, psiquiatra, maravilhosa também. É né? verdade. Então, nós 3, nós tivemos 2 coisas bem importantes, assim, na nossa vida, que foi essa educação na família, né? A união familiar. Os nossos pais realmente fizeram da vida dos filhos prioridade na vida deles, né? Então, eu sinto muito isso na minha vida. O amor que meus pais dedicaram a mim, aos meus irmãos, que dedicam hoje aos nossos filhos, que são os netos deles, né? Uhum. E nessa educação, sempre nós tivemos o amor, mas é um amor que nos davam autonomia, que nos davam liberdade de estar produzindo, de estar explorando, mas que também tinha a cobrança, né? De seguir os princípios, né? De honestidade, de trabalho, você entende? Então, nós fomos criados sempre estudando em boas escolas, sempre oferecendo excelentes resultados escolares. E uma outra questão também que sempre esteve presente na nossa vida é a prática de atividade física. Então, assim... Esse pilar traz tanta... Não, forja a pessoa, assim, com comprometimento, não com dedicação. Tem como eu estou fazendo uma cirurgia e lembro a todo tempo de valores que eu aprendi no esporte, né? Desde dedicação, de abdicação, o resultado vem da disciplina. Se eu preciso melhorar, eu tenho que treinar mais, ou seja, estudar mais, fazer mais cursos, aperfeiçoar para oferecer o melhor resultado para o paciente. Então, o resultado que temos na nossa vida é o somatório das escolhas que a gente faz. Sim. Né? Então, toda escolha, né, que você faz, você também larga a mão, você faz algumas renúncias. Sim. Né? E quando você vê a importância do resultado, de onde você quer chegar, essas renúncias você muitas vezes nem percebe o que você está renunciando, entendeu? E escolha, Ju, eu falo assim, se você escolhe
ou se você não escolhe, é uma escolha. Sim, Né? não. O É, tempo não todo tem você está como. escolhendo. Então, é muito melhor você escolher algo que o esporte te traz e falar assim, não, você quer melhorar? Exato. É esse jeito aqui. Mas se você não quer e escolher não fazer nada, É uma escolha. é uma escolha. Exatamente. E E você vai é colher... muito importante você trazer à memória isso, Ju, porque o que eu percebo hoje, cuidando dessa questão do corpo, das esferas do corpo, alma e espírito, das pessoas avançarem, terem bons resultados, mas fazendo as mesmas coisas, não dá. Exatamente. Você precisa escolher ser diferente para você trilhar um novo caminho, né? E não... Mas o que eu vejo, assim, sem entrar até no aspecto religioso... Sim, não, independente. Mas eu estou dizendo assim, a Bíblia, você lê a Bíblia, o que você tem ali? Um apanhado de experiências, tá? Então, quando as pessoas denominam os erros, os pecados, porque eles já sabem o que vai dar certo. Nós não temos vida suficiente para errar tudo e ficar o tempo todo aprendendo com os nossos erros. Então, durante toda a evolução da humanidade, as pessoas já erraram. E nós já sabemos o que vai dar. A gente não precisa errar de novo. Exatamente. Então, a gente escolhe não errar, entende? Porque eu já sei que aquilo não é legal. E eu acho que isso faz parte da educação. É isso que eu vejo, que eu converso muito com os meus filhos, entendeu? Porque eles são seres humanos, que eles têm as vontades deles, eles têm os prazeres, daí a gente ensina. Por que vai abdicar de um prazer? Daí você vai lá e fala, olha, filho, isso aqui é um vício, é um prazer que não vai te levar à prosperidade. E se você conseguir, neste momento, falar assim, não, eu não vou fazer isso, não vou seguir esse prazer, vou fazer o que é certo, vou fazer o que realmente vai me dar resultado, porque historicamente, entendeu? A gente já sabe o que vai dar. E se porque você não muda, repete, né? Repete. É o que a Bíblia fala, o mal é repetitivo. Não tem pecado original, foi Adão e Eva só. Tudo que alguém fala, não, eu vou ser o bonzão, eu vou fazer agora. Alguém já fez, já deu errado. Você não precisa errar de novo. Exatamente. Então, eu acho que a nossa educação... que a Bíblia está aqui. Exatamente. Porque isso aqui, hoje, para mim, é um manual. Exato. Quando você compra um aparelho novo para fazer uma cirurgia, primeira coisa, antes de mexer no aparelho, manual. Mas por quê? Porque o cara já testou, já fez. Se eu fizer desse jeito, o que vai dar? O jeito certo é esse. Sim. Esse é o caminho. Então, esse é o caminho. Está escrito aqui. Uhum. Você entende? Eu acho que o único jeito que a gente pode errar é errar tentando acertar. Uhum. A gente vai errar na vida. É um erro não forçado, digamos assim, né? Não, todo mundo vai errar na vida. Isso não tem dúvida, entendeu? Agora, eu acho que a gente tem que errar, nos nossos erros, a gente tem que tentar errar tentando acertar. E daí a gente aprende com aquele erro, entendeu? Que até se você fracassar, mas você aprender com o seu fracasso, não é um fracasso, é um sucesso. É aprendizado, sim. No futuro, esse fracasso foi um sucesso, porque você conseguiu extrair desse fracasso algo bom, refletir, melhorar, para você ter sucesso lá na frente. Exatamente. Se você vê as pessoas que tiveram mais sucesso na vida, em algum momento atrás, eles tiveram algum fracasso. Eles erraram, entende? Então, é isso que eu vejo quando eu penso na educação que eu recebi dos meus pais e que eu tento passar para os meus filhos. Show. Então, a pessoa que eu sou hoje, eu não sou a Juliana, eu fui, não. Eu sou o resultado das pessoas que estiveram em minha vida, de todas as convivências, de tudo que eu vivi, né, de tudo que eu aprendi. E estou aqui, tenho certeza que daqui em diante eu vou continuar aprendendo e vou continuar, né, tem que ter um coração ensinável, né, Ju? E o que Deus proporcionou para mim, o que veio na minha vida, foram algumas vivências, experiências e oportunidades que, com 17 anos, eu já prestei o vestibular, passei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para odontologia. Eu fiz a faculdade toda tentando aproveitar o máximo da odontologia. Em nenhum momento eu escolhi a cirurgia durante a faculdade. Falei, pronto, eu vou fazer cirurgia, eu não vou mais aprender endodontia, periodontia, que são as áreas, né, da odontologia. Eu sou uma apaixonada pela odontologia em geral, tá? A orto, a odontopediatria. Mas o que eu senti que na cirurgia era uma área que eu ficava mais apaixonada. Então, meus olhos brilhavam mais quando eu estava resolvendo um problema com cirurgia, né?
acaba sendo que na odontologia, a cirurgia ela é uma das áreas mais amplas, tá? Então, ela acaba abrangendo uma área maior, porque não é só o dente, não é só a gengiva, a gente abrange desde o dente, a gengiva, o osso, os ossos da face, os músculos, os nervos. Então, a área da cirurgia é uma área mais abrangente da odontologia, que a gente, na verdade, é da testa até aqui no pescoço, a frente da orelha, a frente da outra orelha. Então, toda essa região aqui é tratada pela cirurgia bucomaxilofacial. Isso é importante dizer porque tem pessoas que, às vezes, não sabem que a cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, trata uma fratura dos ossos ao redor do olho, né? Que é uma fratura que a gente fala de órbita, né? Dessa região. Uma fratura aqui desse osso da maçã do rosto, ou uma fratura aqui do côndilo da mandíbula. Então, somos nós, cirurgiões bucomaxilos, que tratamos as fraturas dos ossos da face. Ah, tá? então é algo mais... Ela é uma área mais abrangente, tá? Então, e dentro da faculdade de odontologia, é uma coisa que é até específica da área da cirurgia bucomaxilofacial, a gente acaba aprendendo o básico, tá? A gente não sai da graduação de odontologia conseguindo fazer as cirurgias que a bucomaxilofacial faz, tá? Então, por exemplo, qualquer dentista que se forma em odontologia, ele está apto a fazer um canal, ele está apto a fazer um tratamento de gengiva, uma restauração, que as pessoas chamam de obturação, as próteses, os clareamentos, tal. Agora, ele não está apto para fazer uma cirurgia ortognática, por exemplo, uma cirurgia de fratura dos ossos da face. Então, quem realmente tem interesse nessa área, ele tem que se dedicar à cirurgia. Então, você tem que sair um pouco da odontologia e se dedicar à cirurgia bucomaxilofacial. Quanto tempo de estudo, Ju, você tem, assim, especificamente na área de cirurgia? Da cirurgia. Então, como você tem que sair, eu tive que realmente me dedicar à cirurgia e procurar fazer uma residência dentro de um hospital, entendeu? Então, eu fui para Campinas, né? E eu prestei em outros lugares, Araraquara, em Maringá, mas eu queria fazer a residência de cirurgia bucomaxilofacial no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, né? E eu prestei por 3 anos. Eu não passei nos 2 primeiros, continuei tentando e até eu consegui passar. Deu de disciplina, né, Ju? Exatamente. Então, assim, você quer... Então, o que acontece? Eu queria fazer cirurgia bucomaxilo. Só que com o conhecimento que eu adquiri na faculdade, na primeira prova que eu prestei, eu já vi que não era suficiente. Eu falei, o quê? Eu tenho que estudar além do que eu aprendi na faculdade. Então, eu tive que estudar muitas áreas médicas. Porque, querendo ou não, meu paciente, que eu vou fazer a cirurgia, ele vai estar sob anestesia geral. Então, eu tenho que entender sobre anestesia geral. São várias áreas da medicina que nós temos que estar estudando e aprofundar mais. Entendeu? Quando você se compara a um paciente que vai fazer apenas um tratamento odontológico. Porque o dentista, na verdade, para fazer uma restauração, ele deve saber a história clínica médica, a história médica do paciente, né? Se ele é hipertenso, se ele é diabético, tudo isso afeta, né, a odontologia. Porque a odontologia nada mais é do que uma especialidade médica. Ela é a especialidade que trata da boca, dos dentes. Porque o dente é um órgão, assim como é o pâncreas, assim como é, enfim, qualquer órgão, estômago, enfim. O dente é um órgão. Só que a odontologia, ela tem tantas particularidades que aqui no Brasil a odontologia ela foi separada da medicina, né? Então, o dentista, ele é como se fosse o médico que trata dos dentes e da boca, né? Ju, você falou que fora do Brasil é assim. Você tem estudos, você já fez especialidades, alguma coisa fora do Brasil também? Não, eu nunca fiz. Eu só fiz curso nos Estados Unidos, né? Mas a vivência... Ontem mesmo eu fiz uma consulta com uma paciente que mora em Londres, que já fez tratamento comigo. Eu já fiz cirurgia em paciente que mora nos Estados Unidos. Eu tenho pacientes que moram na Itália. Então, eles vêm para cá para tratar com você? Eles vêm para cá para tratar comigo. Gente, exatamente. Eu preciso que vocês entendam por que a Juliana está aqui, né? Ela falou muito de esporte, a Ju é do esporte.
quando eu conheci essa mulher, meu Deus do céu. Eu olhei, eu falei, que deusa é essa? Eu falei, caraca! E aí ela olhou pra mim e falou assim, sabia que você tem que fazer cirurgia? Eu pensei assim, quem que ela pensa que ela é? Tá louca? Nunca me viu. Mas assim, foi tão necessária a sua fala naquela época, que a hora que ela me falou, eu dei uma azedada. Eu não sabia, não entendi de inteligência emocional, que pensa assim, quem ela pensa que ela é, porque ela era linda, ela é linda, maravilhosa, e ela tava assim, né? Mas você foi tão direta, porque você foi numa dor minha. Eu tinha uma condição facial, queixinho para trás, assim, e eu via, mas eu achava que eu era normal, assim, mas me incomodava. E quando você me olhou, engraçado, né? É o olhar, foi um olhar transformador, né? Que eu falo de transformação. Você me do olhou dia e que falou eu assim, falei isso até o dia que você fez cirurgia foram quantos anos? nossa, Ju, 10, eu acho. Eu Não, acho uns que foram 8, não sei, uns 8 anos. Que Desse você, dia até você decidir fazer a cirurgia. até eu amadurecer, eu entender por quê. Cirurgia bucomaxilofacial. Você só ouve e fala mal. Ai, porque dói. Ai, porque é ruim. Ai, porque não dá certo. Ai, porque você não vai comer. Ai, um monte de mentira que tá, né, que falam. Gente, é mentira, tá? Não é verdade. Eu fiz essa cirurgia, por isso que a Ju tá aqui. Mas antes da gente falar da cirurgia, eu quero falar da transformação que aconteceu. Porque como eu sou atleta, me considero atleta porque eu tenho 37 anos, tem 31 que eu faço esporte, desde os 6. Então, dá para falar que eu sou atleta. Você é uma atleta. E teve um determinado momento que eu sentia que o ar não entrava, que eu estava engordando, coisa que eu não tinha mudado, assim. Claro, o processo de envelhecer, daí eu fui mãe, tal. E não mudava, e aí eu comecei a dar uma olhadinha mais sobre isso. Aí eu roncava. Gente, eu roncava, tá, mulher? Se você ronca e tá com vergonha, tamo junto. Eu era, né, dá pra resolver. Eu roncava, o meu marido reclamava, eu tinha vergonha. E eu não sabia que isso era possível de mudança com a cirurgia. Eu comecei a dar uma estudadinha, eu comecei a falar, cara, essa mulher, ela tem razão. Tudo que ela tá falando, eu acho que... E aí eu decidi. Então, o que aconteceu na minha vida? Gente, eu descobri que nariz, boca, garganta foi feito para passar ar, para respirar. Eu não respirava, por isso que eu roncava. Exato. Por isso que eu não performava melhor nos meus esportes, porque a ventilação estava prejudicada. Então, eu chegava num ápice com muito esforço e não precisa. Deus, ele fez tudo perfeitinho, tem que ser leve. E aí eu conheci a doutora Juliana, que veio me falar desse olhar, da visão da cirurgia. Eu falei, cara, eu vou olhar para esse lugar aí. E, Ju, fala, antes da gente entrar na parte de cirurgia, como que você está transformando? Porque a minha você transformou. Sim. Hoje eu me olho, gente, eu me acho linda. Você é maravilhosa. Eu me acho maravilhosa, não, sem querer. Mas você Tira era, você era bonita. Eu opero muitas mulheres bonitas, tá? Só que são mulheres bonitas que têm a mandíbula para trás ou a mandíbula para frente. E que, às vezes, ela tem alguma insatisfação estética. Exato. Meu nariz é outro. Então, eu falo assim, você é bonita, você vai ficar ainda mais bonita, tá? Então, isso é muito comum de mulheres bonitas. Eu tô operando muitas, assim, ainda mais que vem da Letícia, são mulheres bonitas que ficaram mais bonitas. Você vê a Renata, a Gabriela, a Cris. São mulheres bonitas, elas já eram bonitas, entendeu? E ficaram maravilhosas. E só que assim, quando a gente pensa em estética, em beleza, a visão que a gente tem que ter é muito mais ampla, entende? Por quê? Porque tem pessoas que são bonitas na foto, né? Que se você vai ver na vida real, porque eu te via na vida real, eu te via, você não foi meu paciente que sentou na minha frente. Eu te via. Então, eu falei, nossa, ela não respira bem. Olha a mandíbula dela para trás. Hoje, você consegue ter essa visão de pessoas ao seu redor, né? Total. Eu bato o olho e falo, essa olha, pessoa precisa da Juliana. Então, isso é um processo de educação em cirurgia, né? Nós temos isso muito. Hoje em dia, por exemplo, você consegue ver uma pessoa que come muito carboidrato. Você consegue ver uma pessoa que não faz atividade física e o corpo tem a fala. O corpo fala. Então, só que os profissionais, eles conseguem ter a visão, né, de acordo com a vivência e conhecimento
que eles vão adquirindo durante o tempo, né? Um profissional que trata da coluna, ele já olha a coluna de qualquer pessoa, ele fala assim, essa pessoa tem uma limitação, entendeu? Às vezes nem a pessoa sabe, mas ela tem. Quando você vê uma pessoa obesa, ela pode estar na sua frente e sabe as limitações que ela tem. Quando eu vejo uma pessoa com a mandíbula para trás, eu já sei que ela não respira bem, tá? Às vezes ela não tem a consciência, porque ela sempre respirou mal. Então, ela acha que é assim que se respira. Nasci assim. É assim que se respira. Então, um relato que eu tenho muito comum após a cirurgia ortognática de avanço de mandíbula é: doutora, o ar está passando como eu nunca senti antes. E literalmente você sente o ar passando. Tem pacientes que têm a consciência, que têm apneia, que têm insônia, que já respiram mal. Eles sabem que eles respiram mal. Mas existem pacientes que não sabem, entendeu? Que só vão perceber, ter essa clareza depois da cirurgia, que realmente o ar vai passar e vai ter essa grande melhora. É muito importante você falar disso, Ju, porque esse canal é para trazer vida e saúde. E saúde não é só ausência de doença. Não é isso. Não é ausência de doença. Então, assim, se você não dorme bem, o seu corpo, no geral, não vai funcionar bem. Porque como que eu faço o meu corpo funcionar? Dormindo. É princípio, gente. Se você não dorme bem, tem alguma coisa errada. Sim. Talvez você já buscou o psicólogo, o psiquiatra, a atividade física, o nutricionista, o não sei o quê, e não resolve. Sim. Por quê? Funcionalmente está errado. Então, é uma cirurgia que não é estética pela consequência dela, Sim. mas ela é muito mais funcional. Foi o motivo que eu fiz. Na verdade, pela o que eu função. estava dizendo anteriormente, é o seguinte: a beleza aos olhos das pessoas, ela é uma associação de vários fatores, tá? E esse fator estético, anatômico, né, de um corpo bonito, né, numa foto, isso é um dos fatores, ok? Claro que existem pessoas que esteticamente não são bonitas. Se você conversar com ela, ela é extremamente agradável, ela é extremamente educada, ela se torna bonita. Sim. Em contraponto, tem pessoas que são esteticamente maravilhosas, mas a convivência, ela é uma pessoa horrível, desagradável e tal. Essa beleza se cai, né, por terra. Mas, enfim, então a beleza, na verdade, é um conceito muito mais amplo do que só a estética anatômica, tá? Mas qualquer paciente que tem qualquer insatisfação estética anatômica, tá? Ela deve ser avaliada pelo especialista daquela área. Então, se qualquer paciente que tem uma insatisfação estética na face, ela deve procurar o cirurgião bucomaxilofacial. Entendeu? Antes de qualquer tipo de intervenção. Então, se a pessoa não expõe dente, eu estou insatisfeita com a minha exposição de dente. Eu acho que eu exponho muita gengiva. Ou eu acho que eu exponho pouca gengiva. O ideal é que ela faça uma avaliação com o cirurgião bucomaxilofacial para ele ver se a maxila, que é o osso aqui onde estão os dentes, é o osso onde está apoiado o lábio. Ele está no lugar correto. Entendeu? Ou eu acho que eu tenho uma papada muito... Nossa, eu tinha entendeu? muita. Então, assim, imagina só, todo esse tecido, olha aqui, ó, minha mandíbula. Todo esse tecido que tem aqui está apoiado na mandíbula. Ela é o pilar que sustenta todo esse tecido mole. Tecido mole que a gente fala é pele, gordura, músculo. Todo esse tecido, ligamento, tendão, tudo está fixo na mandíbula. Se ela está para trás, está tudo para trás. A pele, ela não tem sustentação. O músculo não tem sustentação. A gordura fica mais flácida. Então, se a mandíbula está para trás, tudo isso aqui está ruim. Então, qual que é a consequência de uma pessoa que a estrutura rígida dela, que é a mandíbula, está para trás? Então, ela vai ter papada, ela vai ter bulldog, ela vai ter marionete, ela vai ter flacidez. Tudo isso aqui vai estar associado. Então, ela olha para o rosto dela e fala, gente, parece que eu estou derretendo. Toda paciente que chega no meu consultório fala assim, doutora, eu quero fazer botox, quero fazer preenchimento, quero fazer lipo de papada, porque eu acho que o meu rosto está derretendo. Se eu olho a mandíbula, 80% tem a mandíbula lá para trás.
Quando você traz isso aqui, tudo isso aqui acompanha, o paciente tem um resultado estético imediato. Imediato. É imediato, entende? Não significa que ela nunca mais vai precisar de um procedimento estético, né? Porque a nossa pele, ela tem um envelhecimento normal, mas é esperado a partir de uma certa idade, 50, 60, 70 anos. Tem paciente que me procura com 18. Doutor, eu tenho papada, a pessoa é magra, a pessoa já emagreceu, a pessoa tem a papada, a pessoa tem o job, a pessoa tem 18 anos, 22 anos, entende? E não adianta, não é que não melhora, é que não tem um resultado estético na sua otimização só colocando preenchedores, entendeu? Porque querendo ou não, o preenchedor, ele vai atuar só no tecido mole, a mandíbula vai continuar lá para trás. Tá? A função não vai melhorar, né, Ju? Então, isso é o que está aparecendo esteticamente. Mas, quando a gente vai entrar mais a fundo, que é o que eu avalio, que é a posição dos dentes, que a mandíbula para trás, os dentes estão para trás. Total. Os dentes estão para trás. E o que tem lá dentro da boca? Tem a língua. A língua está empurrando os seus dentes. A língua também está aprisionada naquele espaço pequenininho. Entendeu? Então, quando você leva a mandíbula para frente, olha a língua, ela tem mais espaço. Ela já não pressiona tanto os seus dentes. Entende? Os seus dentes já conseguem falar, nossa, eu estou bem posicionado aqui. Não tem a língua me empurrando. Não tem o outro dente está lá na frente, o dente de cima que eu preciso encostar. Imagina, ele está aqui atrás tentando encostar no dente lá de cima, que está lá na frente. Ele faz isso, ele inclina. Então, a pessoa tem mandíbula para trás e os dentes inclinados para frente. Eu até postei um Reels esses dias dizendo da questão do lábio que não encosta um no outro. Você tinha isso. E muitas pacientes tinham isso. São pacientes que têm a mandíbula para trás e o lábio fica aberto. Entendeu? Daí você reposiciona, o lábio consegue encostar. Então, quem não tem o lábio encostado de maneira passiva, sem forçar, quando ele dorme, o lábio abre, ele respira pela boca. E ronca? Ronca. Era meu Você caso. entende? Então, assim, são várias consequências. Não é só estética. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa só vê a estética, mas, na verdade, os dentes dela estão mal posicionados. A língua Desgastados. dela estão mal posicionados. Estrala a articulação, dói, às vezes estrava. Quando a gente né? vai para a articulação, imagina só, a mandíbula para trás e o paciente tem que o tempo todo fazer um esforço para a mandíbula ir para frente o tempo todo para mastigar. Isso causa ou agrava um problema na articulação. Então, muitos pacientes que têm a mandíbula para trás têm problemas da articulação também. Que tem estralos na articulação, desvio na hora de mastigar, entendeu? Ou trava mesmo, não consegue abrir. Então, você vê, o nosso corpo, ele é todo integrado. Ô, Ju, e é importante as pessoas entenderem que não existe um padrão de beleza. Não é que a gente quer que você siga um padrão, não. Tipo modelo, vamos usar, né? Passarela. Você tem que ser magérrima. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre função. Até porque, quando nós vamos fazer uma análise, nós levamos em consideração todos esses fatores, desde fator racial. Então, o oriental, o japonês, o chinês, ele tem uma face muito diferente dos pacientes, dos negros africanos, que tem muito diferente dos turcos, entendeu? E, assim, a pessoa tem que entender que ela é bonita de acordo com o seu padrão de face, entendeu? Então, às vezes vem a pessoa fala assim, doutora, eu quero ficar com o corpo da Gisele Bündchen. Mas, gente, você é bonita. Você não é Gisele Bündchen. Você não tem 1,80 m, os olhos azuis e é magra. Você tem 1,60 m, tem o cabelo escuro, enrolado, enfim. Mas você é bonita dentro do seu padrão. Então, a cirurgia ortognática, ela tem essa consideração, quando a gente faz a cirurgia, de considerar o padrão familiar. Tem pacientes que, às vezes, eu peço para trazer foto dos familiares, às vezes, foto de quando era mais jovem, para eu conseguir avaliar. Que legal, Porque é isso. Até quando vem pacientes com assim, doutor, eu queria meu nariz pequenininho. Às vezes eu olho e falo assim, gente, você tem um nariz tão bonito. Você é uma pessoa de origem, né, libanesa, que tem uma característica da sua família e é lindo.
Tem mulheres lindas que têm o nariz grande. Tem pessoas lindas que têm o nariz pequenininho. Você entende? Tem pessoas maravilhosas que têm os olhos puxados, que têm os olhos grandes. Então, isso a gente não vai levar em consideração para alterar, né? A gente só vai reposicionar os maxilares de maneira que fique harmônico com todas as características faciais que ela já tem, que ela já traz com ela. E é tão importante você falar isso, Ju, porque eu acho que o que está matando as mulheres é a comparação. Sim. A gente olha hoje nas redes sociais, quase todos os dias eu coloco um filtro, que é para ninguém ver a olheira, que eu acordo 4:30 da manhã. Trabalho a manhã inteira, à tarde eu assumo as crianças. Sabe, gente, rosto de uma mãe cansada. E aí, quando você olha lá na rede social, nossa, como que a Letícia tá sempre bem, tá sempre... Ai, eu queria ser ela. Não, você não é. Não queira carregar a minha carga, gente. Sim, Mas essa sou eu. Sim. Então, a gente precisa entender que você é belo, você é bela, você tem uma história, é a sua história. Por que as mulheres têm adoecido hoje ou estão numa busca por um corpo que é irreal? Todas querem barriga de gomo. Não existe. Se você pegar 10 mulheres do seu convívio, eu acredito que 9 não são. Não. 9,5. Não existe esse padrão. Sim. Que as pessoas... Eu quero, eu preciso... Gente, não. E até mesmo todo tipo de composição corporal, que é o que você está falando, tem por trás uma exigência muito grande. Sim. Então, às vezes, quando eu até parei nisso, eu fiz atividade física a minha vida inteira, né? Então, você falou que quando você me conheceu, eu pesava 59 quilos, tinha uma coxa maior do que eu não sei o que, tudo. Tipo jogadora de futebol? Então, assim, mas eu era solteira, entendeu? Não tinha filhos, eu treinava, eu jogava, eu dedicava 3-4 horas por dia para a prática de atividade física. Então, eu entrava às 7 horas da manhã na prefeitura. Não via nada para ninguém, saía às 5 horas da tarde, 6 horas eu estava jogando voleibol e jogava até 9 horas da noite. Você entende? Enfim, então, assim, esse corpo é daquela pessoa, entendeu? Depois, eu virei mãe, eu sou apaixonada pelo meu corpo de mãe. Você entende? Eu sou mãe de 2, entendeu? Eu amo. Eu continuo praticando atividade física, mas hoje eu treino 40 minutos. Hoje eu treino 3 vezes por semana, entendeu? Porque eu acho extremamente importante. Nos finais de semana, tem finais de semana que eu consigo jogar tênis, principalmente se eu estou com a convivência dos meus filhos. Tem final de semana que não. Tem final de semana que eu faço 0 atividade física. Mas, e o corpo que eu tenho hoje é o corpo decorrente disso. E a gente tem que celebrar isso, né, Ju? Sim, porque eu acho maravilhoso. Nós somos por fases. Sim. E a Bíblia fala que nós iremos morrer em boa velhice, fartos em dia. Então, o processo de envelhecer é natural. Então, também já tive esse padrão de corpo, que eu tinha tempo para treinar. Sim. E, gente, o treinar para ter esse corpo que vocês acham aí que é, nossa, é um preço tão caro. E caro, dói. Você fazer treinamento de força para volume dói, gente. Aí você tem que recuperar. E ninguém quer. Só quer ficar bonito daquele jeito. Mas o seu bonito é o seu bonito. Exato. Claro que existe uma quantidade ideal de músculos, de gorduras e tal. Então, você tem que ter esse corpo. Não, então, o excesso tá errado. O magro demais, o obeso, o gordo tá errado. Mas você tem que colocar dentro da sua vida. Você, em vários momentos da vida, a gente tem que refletir. Peraí, deixa eu fazer uma reavaliação da minha vida, né? Se eu estou engordando, foi o que você fez. O porquê que eu estou engordando? Então, faz uma reflexão. Como é que está o meu sono? Como é que está a minha alimentação? Como é que está a minha atividade física? Como é que está o meu trabalho? Então, a gente sempre tem que estar equilibrado. Em vários momentos da vida, você tem que fazer uma reavaliação. E nós temos também momentos que a gente desequilibra, mas, às vezes, esse desequilíbrio tem um objetivo. Por exemplo, de mudança requer esse desequilíbrio. 3 anos que eu fiz a residência, eu fiquei 3 anos imersos lá dentro do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, fazendo a residência. Então, nesses 3 anos, foi mínima a minha dedicação para atividade física, por exemplo. Tinha dias que eu não tinha como comer de maneira saudável. Eu tinha que comer o que tinha no refeitório do hospital. Entende? Mas você tem que ter uma consciência de que estou comendo esse miojo, porque é o que tem aqui, que eu também não vou ficar em jejum, porque eu tenho uma cirurgia logo mais, que acabou de chegar, uma fratura, entende? Que eu tenho que atender.
Mas isso, durante um tempo da minha vida, isso vai ser presente, mas no futuro, isso não pode continuar. Tem pessoas que, às vezes, vão no automático por 10, 15, 20, 30 anos, e daí que cai na Quando real, vê, o preço vai chegar. sim. Tá? A saúde é igual cartão de crédito, É, né? Você vai usando, vai usando. Tem gente que fala assim, eu sou magro e se acaba, sim. né? Mas quando a fatura chega, Exato. Ele é pode ser árduo, magro, né? ele tem um colesterol alto. Tem pessoas que são magras e também não fazem atividade física, que depois vão ter problemas de coluna, De um monte vários de outros coisa, né? problemas. Não dá pra... Enfim. Por isso que o podcast está aí com um novo nome, porque não é treino, é reino. reino. E é o treinar de tudo, né? Exato. O seu corpo é aquilo que te dá legalidade nesse plano terreno. Exato. Se você não tem um corpo que funciona, nada vai funcionar. Como que você vai pensar com o seu corpo lotado de açúcar, todo inflamado? Como que você vai tomar decisões assertivas? Não vai. Como que você vai performar numa cirurgia de 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas sem ter condições para isso? Como que você vai ficar 8 horas sentada trabalhando num corpo fraco? Aí vem lesão atrás de lesão. Então, é inegociável o cuidado com o corpo. Vamos mostrar, então, para esse povo o que você faz, Ju? Então Vamos, eu acho que lá. chegou a hora das pessoas entenderem o seu papel de transformação na vida, Sim. como dentista, como cirurgiã, Uhum. mas se você, assim, não sabe mais o que fazer, talvez você já tentou um monte de coisa, tentou sair de depressão, tentou sair de ansiedade, tentou sair de uma tristeza, nada te faz bem, e talvez você olha para o espelho e fala, meu Deus do céu, não é possível. Vamos. Olha, Eita! vocês conhecem essa pessoa? Eu falei para vocês que eu ia provar o que a Juliana fez, gente. Olha ali. Então, essa é a Letícia antes da cirurgia ortognática. Então, ela era uma pessoa que sempre se alimentou bem, tinha prática de atividade física. Então, quando eu avaliei essa face, o que eu percebi? Essa mandíbula tá para trás. Ela tem uma pequena papada. Os lábios dela não se encostam. Ela tinha uma queixa de que ela achava que o nariz dela era grande. Tinha um ossinho aqui. Entendeu? Então, proporcionalmente, o que acontece com essas pessoas que têm a mandíbula para trás e que acham que têm o nariz grande? Isso é uma característica de várias pessoas. Isso tem até um nome dentro da nossa especialidade, que a gente chama de bird face, que é a face de passarinho. Porque é como se fosse um bico. E como a pessoa não tem mandíbula, a face, o terço médio, porque se nós dividirmos... Vem mais perto aqui, Ju. Se nós dividirmos a face em 3 terços, que seria esse terço superior, o terço médio e o terço inferior, eles devem ter uma mesma proporção, tá? O que acontece com o bird face, que são as pessoas que têm a mandíbula pequena? O terço médio é muito maior que o terço inferior. Aqui a mandíbula é pequenininha, para trás. Então, o nariz parece que ele é maior do que ele realmente é. Mas, na verdade, é porque, proporcionalmente na face, ele ocupa o maior espaço. Então, olha o que me incomodava, Ju. Esse ossinho, eu achava que eu era nariguda, a minha irmã me chamava de nariguda. Ai, que raiva. Já te perdoei, irmã, eu te amo. Aquele ossinho... O olho profundo, olha lá a olheira, gente. Era uma olheira que não acabava mais. E sem contar esse queixo, né? Exatamente. Claro que você não tira foto na rede social, nesse perfil que não valoriza ninguém, pelo amor de Deus. Ah, Rafa me olhando, pode olhar, Rafa. Mas o que é muito comum de pacientes que têm a mandíbula para trás, você pode olhar as fotos dela de perfil no Instagram, todas elas estão assim, ó, com a mandíbula para frente. Na hora de tirar a foto, ela já sabe que ela tem a mandíbula para trás, ela põe a mandíbula para frente para tirar a foto. É verdade. Então, se você põe a mandíbula para frente para tirar foto, vamos avaliar a sua mandíbula, o que ela deve estar para trás. E você já sabe que isso te incomoda. Ju, tem contraindicação, tem idade, quem pode, quem não pode? Na verdade, existem algumas condições sistêmicas que podem adiar, né, a sua cirurgia. Então, se você tiver algum problema de saúde muito sério, né, ou algum problema ósseo, do metabolismo ósseo, porque nós vamos mexer ali na posição dos ossos, né, que é a mandíbula e a maxila. Então, nós temos que otimizar, né, o metabolismo de cálcio, vitamina D, do PTH,
enfim, do metabolismo ósseo. Tem muitos pacientes que têm osteoporose, osteopenia. Então, são pacientes que merecem um atendimento prévio para otimizar isso antes da cirurgia. Ou pacientes que têm problemas de saúde muito graves, que são mais importantes do que a cirurgia em si, que eles vão para tratamento, quando estiverem estabilizados, eles podem fazer a cirurgia. Mas, assim, normalmente é por volta de 17 anos, tá? 17 anos a gente já pode estar fazendo a cirurgia. Que daí já passou a parte de crescimento, essas coisas. Tal. Claro, existem pacientes que têm síndromes ou deficiências muito, muito graves, que às vezes a deficiência limita a vida. Tem crianças que nascem com a mandíbula muito para trás, que têm problemas de respiração, às vezes elas já são submetidas a tratamento cirúrgico na infância, tá? Tem um caso recente que teve uma repercussão nacional, que foi a filha do Roberto Justus com a Ticiane. Sim. Ela fez a cirurgia na adolescência, a Rafinha Justus, né? Ela fez a cirurgia na adolescência, mas ela nasceu com uma síndrome, que ela tinha uma deficiência, né, do terço médio, do terço inferior. Ela tinha aquela face, né? Parecia um monstrinho. Assim, exato. Então, assim, você vê que não é só a mandíbula. A gente fala muito da posição da mandíbula, a mandíbula para trás, mas tem pacientes que têm a deficiência dessa região aqui, da região do meio, que eu falei dos terços, do terço médio, que aqui está muito para trás, daí o olho fica afundado, entendeu? Tem umas que parece que é só o nariz que é para dentro, né? Exatamente. E a boca mais... Então, assim, o paciente que tem a mandíbula pequena ou a mandíbula para trás é o bird face. A pessoa que tem isso aqui para trás, muitos deles são chamados de olhudo, zoiudo, enfim, porque o olho fica mais projetado que o terço médio. Então, Você tem foto de paciente assim? Pode passar? Tenho. Pode passar, Rafa. Sabe quem que era um classe 3 que operou? Você conhece também, o Paulo, que veio dos Estados Unidos para fazer cirurgia. Sim. Pode passar, Rafa. Eu vou... Tá. Quer ver? Ó, vamos ver se a gente acha... O Paulo não tá aí. Eu vou mandar, então. Quer ver? Se der tempo da Rafa incluir, vamos ver, a gente vou colocar aí. Se você conseguir, o classe 3. Aqui, tem outro, Ju. Esse é o bird face também. Esse paciente, ele já tinha tratado com aparelho durante mais de 15 anos. Então, esse paciente é o Rafael, né? Ele trabalha, inclusive, na Polícia Militar. Ele fez a cirurgia com 16 dias pós-cirúrgico. Ele já estava numa missão em Corumbá. E ele tem 30 e poucos anos. E ele me procurou por causa da posição da mandíbula. Olha a mandíbula para trás, tá? Os dentes dele estavam bem encaixados porque ele fez mais de 15 anos de tratamento ortodôntico. E uma coisa muito interessante que eu achei no caso dele foi que o pai dele, imagina, ele tem mais de 30 anos. O pai dele, um senhor, ele foi no pós-operatório e falou assim: doutora, eu fiz de tudo com meu filho. Eu levei ele no dentista desde que ele era adolescente. Só que ninguém nunca falou pra gente que existia essa cirurgia. Ju, então, olha, até arrepiei. Eu arrepio, porque isso é muito comum no meu consultório. As pessoas não sabem da cirurgia. As pessoas usam o aparelho por 10, 15, 20, 30 anos e nunca ninguém fala para eles que tem uma cirurgia. Então, eu senti a dor do pai. Do pai dizendo: doutora, eu procurei tudo. Não foi minha negligência, porque, imagina, ele se sentia culpado pelo filho dele não ter feito essa cirurgia antes. Né? E sem contar, gente, usar aparelho não é legal. Exato, é um saco cuidar daquilo. Tem um custo. Sim. Imagina, mais de 15 anos. Não, custo investindo financeiro nisso. E custo de vida. Sim. Custo para a gente também, que é, né, da área da saúde. Tem um custo até biológico, porque extraíram 4 dentes dele, entendeu? Os dentes dele já têm uma certa reabsorção por conta de tanto tratamento ortodôntico. Né? Ele tem uma reabsorção óssea. Então, assim, quando eu vejo um paciente que usou 15, 20, 30 anos de aparelho e que precisava de cirurgia e que muitas vezes nem o ortodontista sabe ao certo o que é feito na cirurgia. Eu passei por uma situação dessa, Ju, porque quando você falou que eu tinha que fazer cirurgia, eu tinha medo. Porque quando você lê, as pessoas falam assim: não, é muito agressivo, você isso, você... E eu fiquei com medo e eu fui buscar a opinião de um outro ortodontista. E ele me sugeriu tirar dente. Não, a gente tira seus dentes, joga aqui para trás, isso aqui. Aí quando falou em extrair dente, eu falei: uai,
Não, acho que não. Falei, É. melhor eu ir lá. Acredito. Porque também tem isso, né, Ju? Não é tirar dente, gente. Na verdade, isso é um dos maiores desafios que nós, cirurgiões bucomaxilos, temos na nossa vida hoje, que é conscientizar não só os pacientes, mas também os profissionais da odontologia, Uhum. da cirurgia plástica, da dermatologia. Por quê? O paciente que tem uma insatisfação estética facial, se ele procurar direto o cirurgião bucomaxilo, ótimo. A gente já vai falar da posição dos maxilares. Claro que existem, não é só paciente que me procura que vai fazer cirurgia. Eu já tive paciente que falou assim, doutor, eu preciso fazer cirurgia ortognática. Eu fiz uma avaliação, falei, não, você tem os ossos no lugar. Vou te encaminhar para um cirurgião plástico, o seu problema é na pele. Ou vou te encaminhar para um dermatologista. Também acontece, você Uhum. entende? Não é todo mundo que tem apneia obstrutiva do sono que precisa de ortognática. Tem pacientes que realmente têm problemas que é o otorrino que vai resolver ou que é psiquiatra que vai resolver, tá? Então, é muito importante essa conscientização para nós fazermos o diagnóstico correto, tá? Então, o que eu vejo por aí são profissionais que ou não têm o conhecimento, ou, enfim, ou tem algum preconceito da cirurgia, achando que ela é muito traumática. Às vezes, acontece de ortodontista saber que o paciente precisa da cirurgia ortognática, fala até para o paciente assim, você precisa de cirurgia ortognática. Mas, como ele tem um preconceito de que a cirurgia ortognática é agressiva, é muito traumática, o que ele passa para o paciente? Ele fala assim, olha, você tem indicação de cirurgia ortognática, mas a cirurgia ortognática é muito agressiva, você vai ficar com a boca amarrada 30 dias. Eu já tive um caso de um paciente, de um professor meu, 30 anos atrás da faculdade, que ficou com a boca amarrada. Eu não quero que você passe por isso. Então, daí ele propõe, se eu extrair 2 dentes, eu vou conseguir encaixar seus dentes de maneira que eu vou te tirar da cirurgia. Uhum. Só que o que acontece nesse caso? Então, todo paciente que vai no ortodontista e ele fala assim, olha, eu vou fazer um tratamento ortodôntico que você não vai precisar da cirurgia ortognática, a maioria deles são submetidos a uma compensação dentária. O que é isso? Imagina só que o osso de cima com o osso de baixo, que é a maxila e a mandíbula, se eles estão corretamente posicionados, os nossos dentes se encaixam de maneira correta, tá? Agora, se a maxila está para frente, a mandíbula está para trás, olha o que acontece com os dentes. Ele acaba tendo que fazer uma compensação. Ele vai buscar um ponto de contato, é isso? Eles têm que encostar. Os dentes têm que encostar um no outro. Tem que encostar o de cima com o de baixo, entendeu? E quando eles não se encaixam de maneira correta, o paciente vai no ortodontista, o ortodontista faz eles se encaixarem. Então, o paciente usa aparelho. No final do tratamento ortodôntico, como é que os dentes estão? Encaixados. Só que eles estão encaixados com a mandíbula para trás. Então, ele faz isso aqui, ó. O dente de cima vai para trás, o de baixo vai para frente e ele faz isso. E a longo prazo, o que acontece com os dentes, com a gengiva, fazendo isso e não fazendo a cirurgia? Então, muitos casos, quando a compensação ela é muito grande, acontece a reabsorção do osso. É como se o dente saísse da mandíbula, entendeu? Ele vai tão para frente que é como se ele saísse da mandíbula. Então, acontece muita recessão gengival, sensibilidade, mobilidade do dente, porque o dente perde aquele suporte ósseo onde ele está inserido. Então, o osso que sustenta o dente, ele reabsorve. Então, é muito, muito comum pacientes que têm reabsorções, retração gengival, sensibilidade, que foram submetidos a um tratamento ortodôntico compensatório. Ju, Entendeu? e nesse caso, assim, a pessoa é igual o Rafael, acho que você falou, Rafael, né? Quando você reposicionou, deu certo? Então, quem está nos ouvindo aqui, por exemplo, passou por essa situação, fez a compensação e mesmo assim hoje é insatisfeito. Sim, E vê- que é o que aconteceu com ele. Pode colocar ele de novo, o Rafael? Então, o que acontece? Ó, ele, se você avaliar os dentes dele estão extremamente bem posicionados, tá? Só que ele está com o lábio, olha lá o lábio em repouso, o lábio dele está aberto, ou seja, ele respira pela boca, tá? A papada incomoda o queixo e a mandíbula para trás.
Nós fizemos a cirurgia para reposicionar. Então, nós avançamos a maxila, avançamos a mandíbula, avançamos o queixo e hoje ele consegue respirar pelo nariz, tá? O espaço onde passa o ar lá atrás da mandíbula aumentou significativamente, o que faz com que ele respire melhor. E esteticamente ele está muito feliz com o resultado, que agora ele tem a mandíbula mais proeminente. Inclusive, uma situação que é muito comum são homens que têm a mandíbula para trás, eles usam barba. Muitos homens usam a barba para alterar o contorno da mandíbula, tá? Para dar um aspecto de uma masculinidade mais forte. Entendi. Então, o homem, uma das características de um homem forte é ter a mandíbula marcada. Tanto que você vê os heróis fortes, ele tem a mandíbula grande, entendeu? O Hulk. O Hulk tem a mandíbula grande. Todos os heróis, o Senhor Incrível dos Incríveis, ele tem a mandíbula bem proeminente. Se você vê, tem um outro episódio da Disney, que é aquele Soul, que é um filme uma graça, que é de um músico, mas ele é um pouco inseguro. O que fizeram com ele? Colocaram ele com a mandíbula lá para trás. Ele é um homem inseguro. E eles colocaram a mandíbula para trás. Um homem seguro, a mandíbula para frente. Um homem inseguro, a mandíbula para trás. Então, até esse tipo de correlação psicológica existe, porque é uma avaliação que é feita. Pacientes que têm a mandíbula para trás são pacientes que já não dormem bem, que já não ocluem bem. Eles acabam sendo inseguros, talvez mais adoecem com mais frequência do que o paciente que tem a mandíbula para frente, que respira bem, que mastiga bem. Vocês estão entendendo por que eu trouxe a doutora Juliana aqui, gente? Exato. Não é só sobre uma simples cirurgia, é sobre transformação. Então, imagina um homem se olhar e falar, uau, né? E a mulher também, olhar e se sentir bonita, se sentir poderosa, porque é isso que a gente tem que fazer. E as pessoas precisam entender, gente, a cirurgia ortognática, talvez na era de Neandertal, com equipamentos ruins, né, Ju? Ela evoluiu muito nos Exatamente. últimos anos. Fala hoje como que é o seu material. Exato. Porque, gente, e como é que fica a sensibilidade, não sei o que as pessoas têm medo? Normal. Exato. Então, assim, os maiores medos das pessoas que fazem a cirurgia ortognática. O pós-operatório, né, com relação, doutora, como que vai ser minha alimentação pós-operatória? Então, assim, é só nos primeiros 7 dias que tem uma restrição de alimentação líquida. Mas hoje em dia, com a alimentação líquida, a gente consegue colocar proteína, consegue colocar todos os nutrientes no liquidificador. Explica por que tem que ser líquida. O que acontece? Quando a gente reposiciona a mandíbula e a maxila, tá? A gente faz uma osteotomia e reposiciona o maxilar para frente e fixa com placas e parafusos, que são pequenininhas e imperceptíveis, ok? E tem um tempo para esse osso ter uma estabilidade. Então, é interessante a gente não ter uma alimentação muito rígida para não correr o risco de forçar muito a musculatura e deslocar esses ossos, tá? Mas ele ganha uma estabilidade muito rapidamente. E também porque após a cirurgia, até a musculatura do paciente, né, ele tem edema pós-operatório, a musculatura está se refazendo com aquela nova posição do maxilar. É a mesma coisa que eu aumentar a sua perna de um lado e do outro e, de repente, fala, sai andando. Então, a musculatura, ela demora um tempo para até ter uma coordenação, para ela cicatrizar. Então, por isso que a gente tem que ir aumentando gradativamente a alimentação. E também tem a questão, Ju, que eu me lembro, eu não sei se vocês sabem disso, mas a cirurgia é feita toda por dentro da boca. Gente, não tem um ponto fora do seu rosto. Exatamente. É tudo por dentro. Então, imagina como que você vai mastigar e o alimento entrar ali, vai inflamar. Essa é um dos grandes desafios da cirurgia bucomaxilofacial, que nós convivemos diariamente, mas que é importante que o paciente saiba. Quando a gente faz uma cirurgia na boca, a boca, ela é uma estrutura vital para nós, porque é pela boca que nós falamos, é pela boca que nós nos alimentamos, é pela boca que nós respiramos. Então, assim, quando você faz uma cirurgia na perna, no abdômen, nos seios, no braço, você fala assim, fica com a perna 1 semana sem andar.
tudo Beleza. bem. As suas funções vitais continuam, né? A minha perna pode ficar lá, eu posso ficar com uma cinta no abdômen por uma semana, eu posso ficar com o braço com uma tipóia 1 mês, não tem problema. Desde que eu esteja me alimentando, respirando, Falando. Agora, a cirurgia bucomaxilo, não. O paciente deve voltar para a sua atividade no pós-operatório imediato. Ele vai acordar da cirurgia, ele vai respirar, ele vai falar, ele vai se alimentar, entendeu? Então, assim, a importância da gente reabilitar prontamente é pelas funções que a boca realiza na nossa vida. Agora, o cuidado que temos que ter é porque a cirurgia, como ela é feita toda por dentro da boca, então nós temos pontos por dentro da boca, né? Então, a estabilidade dessa mucosa ao redor, ela leva um tempo para evitar que alimentos entrem, que a saliva também entre, né? Então, são 5 dias com uma dieta líquida. Mas, graças a Deus, Deus é maravilhoso. Fez a mucosa, é um tecido que se regenera, que cicatriza muito rápido. Muito rápido, é entendeu? impressionante. Então, com 5 dias, já consegue ir aumentando a consistência dos alimentos, tá? E voltando, com 30 dias, o paciente está comendo praticamente tudo. É verdade, gente. A restrição acaba sendo mais de alimentos menores e duros, como pipoca, castanhas, mas o paciente já come carne, o paciente já come tudo cozido, uma alimentação já praticamente normal. Com 15 dias, tá? A outra questão, então, com relação à alimentação. Com relação ao repouso, 48 horas de um repouso que você não vai fazer atividade física, não vai pegar sol e tal. Mas a partir do 3º dia, eu já oriento os meus pacientes de fazer caminhada, entendeu? De fazer uma atividade física leve. Porque até o bem-estar dela, o bem-estar geral do corpo, emocional, ele afeta no resultado pós-operatório. Eu falo para eles, você operou aqui, daqui para baixo, seu corpo está 100%. Então, você pode ir na cozinha fazer seu alimento, você pode caminhar com o cachorro, você pode fazer uma caminhada pelo condomínio. E você que trabalha no escritório, gente, no outro dia está trabalhando. Olha, eu tenho inúmeros pacientes que operaram no dia, tiveram alta no outro, no 3º dia já estava no escritório. Advogado já estava trabalhando, contador já estava trabalhando, empresários já estão trabalhando normalmente. Não é uma perde restrição, tempo, né? exatamente, é da alimentação. Mas ele pode escrever, ler, conversar e produzir normalmente, se a área dela realmente é uma área administrativa, enfim. Pacientes como a dona Letícia, né? Que com 30 dias eu peguei ela fazendo barra na academia, entende? Eu falei, Letícia, só não vai fazer essa barra na mandíbula. Ju, eu esqueci que eu fiz a cirurgia. Você me falou que você tinha esquecido. Isso também é uma coisa muito comum. Os pacientes com 30 dias, eles estão tão bem que eles retornam à vida normal, que eu não duvido de um paciente voltar a treinar Muay Thai e querer levar um soco no rosto, entende? É verdade. Então, assim, a Cris, que eu operei agora, mês passado, me mandou um áudio ontem dizendo, doutora, eu posso jogar beach tênis? Ai, tem que deixar, porque o beach tênis eu vou defender. Você vai Deixa ela. Você não vai levar nenhuma bolada, nenhuma raquetada no rosto. Deixa ela fazer aula. Mas é isso, acaba que depois de 30 dias, a única restrição é para trauma na face, entendeu? Você não pode levar uma pancada. Então, a restrição acaba sendo jogos, esportes que tenham muito contato físico, que é futebol, handebol, lutas, né? Então, tem essa restrição. Mas, esse paciente que faz Muay Thai, eu falo, mas você já pode voltar para musculação, você já pode voltar a fazer o transporte, você já pode voltar a correr, entende? Musculação, eu tenho uma paciente que voltou semana passada com 7 dias de uma cirurgia, eu já orientei o personal. Ela pode fazer cadeira extensora, cadeira flexora, elevação lateral, bíceps, tríceps, desde que ela não faça uma inversão da cabeça, né? Ou elevar a barra para cima da cabeça. Agora, ela sentada, ela pode fazer inúmeros exercícios, entendeu? Cadeira extensora, flexora, sem contar que isso ajuda demais da recuperação, né, Ju? Exatamente. Os pacientes que retornam à atividade física, a partir do 5º dia, 7º dia, eles têm muito melhor resultado pós-operatório. Com relação à dor, com relação a edema, entendeu? O bem-estar psicológico passa mais rápido esse tempo pós-operatório. Por isso que o Rafael, com 16 dias, estava numa missão lá em Corumbá, entende? Ele já estava trabalhando. Então, isso é é comum no consultório as pessoas retornarem
as atividades físicas prontamente, assim. E é muito interessante, porque as pessoas, quando eu falo isso no pré-operatório, eu tenho certeza que 80% duvida disso. É do mesmo jeito que a Letícia duvidava que ela não ia sentir dor. Sim. Outra, meu Deus, você Ela precisa falar falava, disso, gente. Eu vou sentir dor. Eu falei, Letícia, você não vai sentir Você dor. falava, osso não dói. Osso não dói. Gente, é verdade. Dessa cirurgia não dói. Olha como que, o que que Deus teve que me fazer para me convencer a fazer essa cirurgia. Eu tive que quebrar um pé. Quebrei, mas quebrado. Mas eu não sentia dor. Aí eu lembrei da fala da Ju. Letícia, osso não dói. Gente, a cirurgia é indolor. O que incomoda é o edema. Mas eu não tive muito edema, porque eu optei por dormir meio sentada, eu dormia no sofá, e gelo na face o tempo inteiro. Mas com 6 dias, você me mandou uma foto que você foi no aniversário toda maquiada. Sim, eu já fui, porque eu tava realmente muito normal. Cuidei da alimentação para ajudar, né? Tava no líquido e tal. Mas assim, é líquida, mas você não precisa só ficar tomando milkshake, sorvete, suco, não. Gente, a comida que tava servindo na minha casa, eu batia tudo no liquidificador e ir para dentro. Hoje nós temos até a nutricionista na nossa equipe, que é a Gabriela Cavalcante. E o interessante dela é que ela é uma nutricionista que foi submetida à cirurgia ortognática comigo. Então, ela vivenciou todo o pós-operatório e hoje ela orienta os nossos pacientes em todo o aspecto nutricional pós-operatório. Porque eu acredito que muitos pacientes saibam, alguns não sabem como se alimentar de maneira líquida e saudável, né? Então, ela faz toda essa orientação, que é muito importante. Que legal. Mas é só na primeira semana que a restrição realmente é líquida. Depois vai inserindo os alimentos gradativamente, né, o pastoso, o frango desfiado, o purê, a carne moída e vai a carne de panela desfiada. Então, vai adicionando com o tempo. As frutas, você inicialmente opta pelas frutas mais moles, pastosas, depois você vai colocando as frutas mais rígidas, os legumes inicialmente cozidos, depois vai evoluindo para os legumes crus. É super rápido, então, né? assim, essa é a vida de um pós-operatório de cirurgia ortognática, tá? Que demais. Então, gente, a alimentação é isso. Daí, com relação à sensibilidade, isso eu preciso dizer porque é muito comum. Quando você entra no Google e coloca cirurgia ortognática, pós-operatório, vai estar lá alteração da sensibilidade, parestesia. Então, eu preciso explicar o que é isso. Dentro da mandíbula, passa um nervo, tá? Que é um nervo mandibular, tá? Que ele passa bem no meio. Quando a gente faz a cirurgia, né? A gente reposiciona a mandíbula e esse nervo tá ali no meio. Ele é um nervo que a única função dele é dar sensibilidade para os dentes, para o queixo, para o lábio, ok? Então, o paciente não vai ter nenhum tipo de prejuízo motor, que é de mobilidade, tá? Que é de movimento. Então, não vai ter déficit motor, não vai ter alteração na fala, nos movimentos dos músculos da face, tá? Que esse é um outro músculo que é o facial, ok? Que existem outras cirurgias que eu também faço, que são cirurgias da ATM, cirurgias de outras regiões da face, que essa sim, a gente faz um acesso cirúrgico ou o próprio trauma, pode ter uma alteração da sensibilidade, da motricidade dos músculos da face pela proximidade com o nervo facial. Mas na ortognática, não. A ortognática, o grande nervo que passa ali, né, embaixo é o mandibular e em cima também tem um nervo que é o inforbitário, que também dá sensibilidade para essa região, que em alguns casos tem uma alteração da sensibilidade. Então, o que é essa alteração da sensibilidade? Fica dormente aqui, essa região, e dormente aqui em cima, tá? Que a grande maioria, nos primeiros dias, quando existe, porque tem paciente que acorda da cirurgia sem alteração da sensibilidade, tá? Essa é a técnica da doutora Juliana? Não, ou na não? verdade, não é da doutora Juliana, é a técnica que eu utilizo, tá? Eu utilizo uma técnica cirúrgica, tá? Com um instrumental específico, que é o piezo, que é o uso do piezo, que é um instrumental que faz a osteotomia de uma maneira que causa menos lesão aos tecidos moles. Porque durante muito tempo, né, a cirurgia ortognática era somente realizada com serras. Então, você imagina uma serra no osso, tá? Muito mais agressivo. Que é agressivo, né? Acabava causando mais lesões. Hoje em dia, eu faço a cirurgia inteiramente com o piezo.
É o quê? É laser? Não, é um piezo, ele é elétrico. Ele é um ultrassom. Aham. Né? Ele é uma lâmina ultrassônica que por essa vibração ela faz a osteotomia, só que se ela tiver contato com um nervo, um vaso, que a gente chama artéria, uma veia ou um músculo, ela não corta. Ela fica vibrando e não corta. Ela corta o osso, Uau! mas ela não corta o nervo, não corta a artéria, não corta o músculo, entendeu? Uhum. Então, enquanto que a serra não. Se a serra passar no nervo, ela vai Vai causar cortar. lesão no nervo. Então é Ela por vai isso que o causar. povo tinha medo, gente. Exatamente. Além do aquecimento do osso. A serra acabava causando lesão óssea, que nisso gerava um pós-operatório com um edema maior do que hoje com a lâmina ultrassônica, que ela causa menos dano no osso. Então, o corpo não reage tanto. Por isso que não tem tanto edema quanto comparado com as cirurgias feitas com serra. Então, só para explicar, a cirurgia eu faço com o piezo, que é essa lâmina ultrassônica, que causa menos dano nos tecidos moles. E a consequência disso é um pós-operatório mais confortável, sem tanto edema. E, normalmente, os pacientes, quando muitos não têm alteração da sensibilidade, né, que é das consequências da cirurgia, né, é a alteração da sensibilidade. Alguns não têm a alteração e quando o paciente tem alteração, normalmente volta mais prontamente. Porque essa alteração, ela é nos primeiros dias, né, e a gente vai fazendo laser, a gente tem uma suplementação, né, que a gente dá específico, que o paciente vai retornando a sensibilidade ao longo do tempo. Doutora, eu estou sentindo um choquinho, formigamento e tal, e de repente voltou a sensibilidade. Uhum. Existem alguns casos que os pacientes ficam com uma alteração de sensibilidade. Quem já fez cirurgia, a cesárea ou cirurgia ortopédica, pode reparar que ao redor da cicatriz, às vezes tem uma alteração da sensibilidade, um pouquinho diferente. Então, quem tem essa alteração, não é que não sente, é que ele sente um pouco diferente. Então, isso é uma coisa que acontece. Homens, às vezes, relatam, doutor, eu não lembro, né, dessa alteração de sensibilidade. Quando eu vou fazer a barba, eu sinto que passando daqui para cá, eu sinto aqui um pouquinho diferente. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Que está cada vez mais raro, mas acontece, tá bom? Então, essa alteração da sensibilidade. Então, é só isso que fica. Porque as cicatrizes, né, em 99% dos nossos casos, são todas por dentro da boca. Alguns casos específicos a gente faz um furinho aqui, mas depende só de um parafusinho lá, mas a maioria não tem. Então, 99% dos casos a cirurgia é só feita por dentro da boca, não tem cicatriz por fora, então não tem cicatriz. A alteração da sensibilidade e o pós-operatório é isso, gente. Volta a alimentação em 7 dias já está com uma alimentação praticamente normal, volta à atividade física. E vida normal. Melhor. Transformada. Normal não, nunca mais. A vida. É então, outra assim, vida. Só para assim, dizer o que eu sinto da minha atuação na vida das pessoas a saúde e a beleza é um contexto. Então, a posição da maxila da mandíbula, ela é muito importante para aqueles pacientes que têm a deficiência. Então, assim, quem não tem a deficiência, a saúde e o bem-estar e a beleza, ela é natural. É natural e ela, na verdade, não. São outros aspectos, né? Porque eu vejo a boca. Tem paciente que é a coluna, tem paciente que é a obesidade, tem paciente que é o cabelo, que é a pele, enfim. Mas quando o paciente tem uma deficiência na maxila e a mandíbula, ela tem um impacto muito grande na vida dessa pessoa, entendeu? Tanto estético quanto funcional. E funcional, é importante as pessoas saberem qual a função da boca? É mastigar e respirar, ok? Então, quando a gente fala assim da melhora funcional, é que ela tem uma melhora da mastigação e uma melhora da respiração. Que é só assim, o que você precisa para viver. Exato. Então, não é raro. Não é só, né, gente? É só a mastigação, só mastigar. É só a respiração. Não, a importância gente. que isso tem. A estética, a fala, a mastigação, a respiração, é muita alteração, entendeu? Então, quando a gente realmente reposiciona, é isso que a gente percebe. Então, vamos lá. Muitos pacientes têm obesidade, muitos pacientes têm insônia, muitos pacientes têm, por consequência de um sono sem respirar direito, ele acaba tendo alteração de disposição, humor, acaba evoluindo para depressão, para ansiedade. Então, quando a gente fala que a gente transforma, né,
a vida da pessoa num contexto mais geral, que não só estético e não só a mastigação, é porque quem realmente tem uma deficiência da mandíbula, que ela faz com que ela não respire durante a noite, imagine uma vida sem respirar durante a noite. Uma vida parando de respirar, acordando e tendo o sono fragmentado. Isso causa um impacto na nossa saúde geral desse paciente. Exatamente. Entendeu? Então, quem reposiciona a mandíbula, que começa a mastigar e respirar melhor, tem um ganho gigantesco em outras áreas, entende? Não é comum, não é incomum pacientes que têm depressão, que têm insônia, que vai no psiquiatra. Daí, imagina só um paciente que para de respirar durante a noite. Esse paciente tem insônia, daí ele procura o psiquiatra. O psiquiatra passa um medicamento que vai induzir o sono. Ele induzindo o sono, ele vai parar de respirar. E daí ele vai acordar de novo. Então, vira o looping. Entendeu? Que aquele medicamento do psiquiatra não está adiantando. Aí aumenta a dose cada Aumenta vez a mais. dose, troca o remédio, associa remédio e ele para de respirar. Entende? Então, quando ele faz a cirurgia, ele volta a respirar. E não significa que o paciente não vai mais precisar do tratamento do psiquiatra, não vai precisar do Mas ele tratamento. está muito mais perto Mas da agora, cura. exatamente, agora ele vai ter um medicamento que vai induzir o sono e ele vai ter um sono de qualidade. Dormir. Ele vai respirar durante a noite. Perfeito. Ele vai acordar disposto, ele vai trabalhar melhor, ele vai ter uma vida melhor. Sim, gente, Tá. olha, se deixar, nós vamos ficar aqui por horas e horas e horas e horas falando sobre esse assunto. Ju, eu acredito que você já transformou a vida de quem está nos ouvindo. Tenho certeza que eu preciso te agradecer por você ter me olhado e ter sido sincera comigo. Essa é a função desse canal. É trazer vida, é trazer saúde, é trazer transformação em todas as esferas da vida. E essa parte é de extrema importância. Então, eu preciso agradecer esse olhar que você teve, e o jeito como você me apresentou, que você falou, que realmente mudou a minha vida. E hoje eu falo para qualquer pessoa, às vezes você me liga e fala assim, Lê, você conversa com tal pessoa que está com dúvida? Lógico, me dá o telefone agora, porque eu sou verdadeira. Então, o que acontece para mim de bom, eu quero transbordar na vida das pessoas. É isso que eu acho que é uma missão importante que eu tenho como cirurgiã bucomaxilo, né, na vida das pessoas, é isso. Nesse mundo, hoje em dia, de oferta de coisas fáceis, rápidas, entendeu? E pessoas que às vezes não querem aceitar a realidade e querem buscar atalhos. Então, o que a cirurgia bucomaxilofacial faz, o que a cirurgia ortognática faz, é a realidade. É realmente tratar o problema dos pacientes, tá? Porque hoje em dia o que a gente vê muito é isso. Não, eu vou fazer um preenchimento, eu vou fazer uma ortodontia. Ai, mas eu não quero fazer tal coisa. lip Não, o lifting, adulto faz o eu que vou precisa ser fazer- feito. Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que fazer uma avaliação com o cirurgião bucomaxilo para ver se você não tem uma alteração na posição dos maxilares. Entendeu? Se você realmente não tiver uma alteração na posição dos maxilares, ok, existem inúmeros tratamentos estéticos para você realizar, tá? Graças a Deus, existem inúmeros. Eu sou adepta a eles, eu adoro todos eles. Eu indico muitos deles, dos procedimentos estéticos, ok? Que é a lipoaspiração de papada, que é o lip lift, Bichectomia. que é a bichectomia, eu realizo, entendeu? Tem pacientes que têm indicação, desde que o maxilar dele esteja na posição correta. Ju, e Entende? para quem nos ouve e quer te encontrar, conta aqui pra gente onde que é o seu consultório, qual que é a sua rede social. Quem quiser te encontrar, a hora que acabar esse podcast, primeiro você já vai encaminhar para o maior número de pessoas que você puder. Você Isso. vai se inscrever no nosso canal para você receber em primeira mão tudo que está acontecendo aqui. Então, faça isso agora, que a doutora Juliana vai falar onde é que você encontra ela. Então, é @DRA_Juliana Moreira. Esse é o meu Instagram, tá? Nele eu posto algumas coisas, né, da minha área. Eu, na verdade, eu tenho muita restrição com relação a expor muito os meus pacientes. Então, assim, o que eu tenho de resultado lá é muito pequeno diante de tudo que eu já trabalhei. Por conta disso, a gente trabalha com a área mais exposta do ser humano, né, que é a face. Então,
Mas se você entrar em contato comigo, se você for no meu consultório, eu posso te avaliar e ver se realmente eu posso te ajudar com a cirurgia. Você também tá? faz teleatendimento? Faço Para quem não é teleatendimento. daqui? Onde Exatamente. Eu já realizei cirurgias de pacientes de Londres, dos Estados Unidos, da Itália. São pacientes que me procuraram e que eu fiz uma primeira consulta pela internet. Solicito exames, eu vejo fotos, eu dou o diagnóstico, entendeu? Às vezes oriento o tratamento ortodôntico quando é preciso pré-operatório e pós-operatório. E o paciente vem para fazer a cirurgia. Então, ele vem tá? pronto só para fazer Pronto para cirurgia? fazer cirurgia. Legal. Muitos pacientes chegam com 2, 3 dias de antecedência, né? Que eu já solicito os exames. Hoje em dia é maravilhoso isso. Eu consigo avaliar a tomografia do paciente, o escaneamento do paciente, as fotos do paciente, todos os exames, né, de saúde geral, antes dele de estar a atuação ali. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento por teleatendimento, tá? E daí ele vem para fazer a cirurgia e com 4, 5 dias pós-operatório, muitos deles já podem estar retornando para as suas cidades quando são de fora. Mas eu continuo acompanhando, né, com fisioterapeutas, com nutricionistas, e eles vêm nos retornos, né, periódicos, né, ou eu oriento o cirurgião ou um dentista, onde eles estiverem. E aqui você atende alguma clínica? Quer deixar o telefone para nós? Eu tenho o meu consultório, né, que é aqui no Santa Fé, na rua Manuel Inácio de Souza, esquina com a Zezé Flores, né? O telefone, né, o contato do WhatsApp é 999 20 29 24, né, que tem lá 67. na minha... A gente coloca na descrição. Na minha bio tem o link direto para o WhatsApp da clínica para estar fazendo o agendamento, tanto o agendamento presencial como o agendamento online. Tá? Então, assim, eu acho que vale a pena para qualquer paciente que tem alguma insatisfação estética na face, fazer uma avaliação com o bucomaxilo, porque a gente vai conseguir identificar se o maior problema dele, se a maior dor dele é a posição dos maxilares. E reposicionando isso, daí abre um leque, né, de possibilidades do paciente estar reabilitado e muito mais bonito, respirando e falando melhor, e para fazer os outros tratamentos que nós somos, né, um somatório de tudo que a gente faz. E a estética facial, a estética corporal está aí para isso. Mas com o maxilar fora do lugar, o tratamento realmente não vai ter um resultado 100%, um resultado satisfatório. Legal. Ju, eu quero então te agradecer por esse tempo que você esteve aqui conosco. Foi extremamente esclarecedor. Eu tenho certeza que você vai continuar transformando muitas vidas com a habilidade que você tem. Você tem uma habilidade incrível nas mãos. Sim. Então, a minha oração é para que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, ânimo, força, vigor, te enviando muitas pessoas que precisam de você e que você continue com esse olhar, com esse carinho, com esse cuidado. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Aqui, olha, eu tenho muito para falar sobre cirurgia, mas com você eu tenho muito para falar sobre atividade física, eu tenho muito para falar sobre educação de filhos, tenho muito para falar sobre religiosidade, porque nós temos uma capacidade assim infinita, sim, né? Sim. De crescimento e de amadurecimento e de conhecimento, né? Então, assim, só me convidar, eu venho aqui para falar de qualquer outro tema. Fica tranquila que você volta. E de cirurgia também, eu posso vir aqui falar de outros temas também, com que certeza. Não só a cirurgia ortognática, mas se a gente for falar de DTMs, dores orofaciais, deslocamentos da articulação, limitação, também é uma área que hoje em dia, com o aumento da ansiedade, do ritmo de trabalho, então muitos pacientes também me procuram com dores nas faces, dores nos músculos, com limitação da abertura bucal, com desgaste de dente. Então, essa é a minha outra área que eu estou agora imergindo, porque é uma outra dor, né, das pessoas que está todos os dias no consultório, que é a dor causada pela disfunção da ATM. Tá? Então, sim, é uma área, um outro universo, né, da dor dos pacientes que já têm o maxilar no lugar, mas que têm o problema na ATM, que são pacientes que realmente merecem toda a nossa visão que a odontologia pode oferecer para melhorar a vida deles, que a gente realmente melhora a vida deles todos os dias. Certo, Ju. Muito obrigada, tá? Por você estar aqui. E eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Mais uma vez eu te convido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba em primeira mão
tudo que está acontecendo aqui no mundo do Letícia Couto Podcast, porque não é treino, é reino, é esse cuidado do corpo, é essa visão mais ampla de que você merece viver uma vida em abundância e talvez para que você desfrute dessa abundância, você precise de uma cirurgia ortognática e tenha a vida transformada, assim como a doutora Juliana transformou a minha vida. Doutora, muito obrigada. Letícia, eu que Foi uma agradeço. grande honra te receber e em breve a gente volta aqui mais uma vez, trazendo mais conteúdo. Tá bom, Ju? Muito obrigada. Você é uma das maiores provas sociais que eu tenho do meu trabalho. E eu fico, assim, realmente emocionada e muito agradecida, né, por proporcionar isso e por ver o resultado, porque não fui eu que te operei, né? Foi Deus que atuou em mim para estar proporcionando isso para você e por isso que eu tenho que estar dando a minha contrapartida em estudar e continuar divulgando esse trabalho, que é o que o seu canal faz aqui, né? Levar o trabalho, conhecimento, as atualizações. Por isso que o manual fala, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é libertador e eu tenho certeza que hoje você libertou profissionais dentistas, né? Profissionais das odontologia e pessoas que precisam também entender que elas podem também ser livres e passar por isso. Então, foi muito bom estar com você. E a gente se encontra, então, no nosso próximo episódio do podcast Letícia Couto. Não é treino, é reino. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo episódio.